Os sonhos são muito, claro, interligados com o inconsciente. O inconsciente é o lugar do nada. Nesse lugar do nada, então não tem nenhuma importância em ligação com os sonhos para muitas pessoas. Além disso, nós somos mais e mais identificados com toda a construção da sociedade, da vida moderna, nós somos mais e mais identificados com o mundo exterior. A importância que nós temos é só ganhar dinheiro, só conseguir nossa vida existencial, criar os filhos. O sonho nesse plano de vida não tem nenhuma necessidade, nenhuma importância. De fato, é o inverso. Quando nós somos olhando os textos que falam das tradições antigas, de fato, quais são as tradições antigas? Em geral, ao início, são tradições orais. A tradição oral se perde, o que vai se encontrar são livros. Por exemplo, na Bíblia, até o início do cristianismo, você veja que os sonhos fazem parte do contato com a divindade. Mas isso acontece, esse link forte, ligação com o inconsciente, acontece na Europa até o século XV, XVI, XVII. Nesse momento vai aparecer na Europa uma mudança que se chama, no plano da academia, uma mudança paradigmática. Quando você veja os textos que começam a falar do consciente e depois do inconsciente, o que vai ficar prioritário é o consciente. Então, o que vai definir a consciência é a capacidade de ser o mesmo cada dia. Então, o que é priorizado é a vida do consciente, e não a vida do inconsciente, não a vida espiritual. Então, pouco a pouco, vai aparecer esse reducionismo e essa negação do sujeito à objetividade. Então, tudo vai estar construído no plano do conhecimento, da epistemologia, com as coisas percebidas. Então, toda a realidade é dirigida na direção da objetividade. Então, essa visão é totalmente oposta, de fato, na realidade dos pensamentos do passado. E nós somos numa sociedade onde nós criamos muitas desigualdades, muitos conflitos, muitas visões antagonistas, porque, de fato, nós perdemos o sentido mesmo desse link com a nossa própria vida. Para que serve a vida? E, de fato, com essas mudanças paradigmáticas que vão mais e mais na direção do objeto e da materialidade, nós perdemos o sentido de nossas vidas. Os sonhos são sempre em ligação com o inconsciente, e o que é o inconsciente é o lugar mesmo, é a fonte de vida dentro de nós. E essa fonte de vida é em ligação com uma inteligência espiritual, que não se reconhece porque ela fica afastada. E toda a questão da queda, por exemplo, que fala as tradições, qualquer tradição do Oriente como do Ocidente, e nessa queda que vai nessa dimensão da identificação com o mundo exterior, e ao mesmo tempo nós temos um link com essa realidade interior, mas esse link é afastado. Então, o que é importante é redinamizar esse link. Como redinamizar esse link para a construção dessa interface entre um lugar do consciente que vai dar representações, imagens que nós conhecemos, mas que são em ligação com uma informação que vem do inconsciente. Porque esse inconsciente é cognitivo, ele é mesmo meta ou supracognitivo, e para mim, ele mesmo além disso, é a comunicação que nós temos com a divindade, com o Espírito Santo. Então, como ter uma revelação em ligação com o divino, com a divindade, em ligação com o inconsciente. Se tem uma revelação, não é uma construção da consciência. Então, como encontrar essa dimensão do inconsciente? Os sonhos são parte desse processo de link com essa dimensão, com o contato, a comunicação com a divindade. O caminho dos sonhos é o equivalente de uma meditação, de um trabalho, de facto, de abertura nessas direções interiores,
porque o tempo todo o que é meditar, por exemplo, é tentar de cortar a cabeça. Então, na noite, nós estamos dormindo e essas informações que estão chegando são sempre aqui para nos ajudar, mesmo quando são nas aparências pesadelos. Você tem a mesma mapa que vai se revelar pouco a pouco nesse processo dos sonhos, com mudanças de mundos, com mortes e renascimentos sobre outras dimensões de si mesmo, que a Cabala vai mostrar com o árvore da vida, que o yoga vai mostrar com o sistema dos chakras, que, por exemplo, a tradição taoísta vai mostrar com o Rotu, por exemplo, o que eu estou encontrando no livro de alquimia do Ramsring do século XV ou do século XII de Chrétien de Troyes, por exemplo, com esse livro do Parzival ou a Romance do Graal. Então você vê que tem uma invariância antropológica que vai se encontrar nas tradições, nas religiões, mas também que se encontra nos sonhos, na vida interior. É a mesma mapa. Essa caminhada se dinamiza de um jeito sempre individual, pessoal, mas ao mesmo tempo essa mapa vai mostrar toda essa dimensão da invariância antropológica. E por isso que os sonhos, por exemplo, são muito essenciais. Porque os sonhos vão criar de novo esse link que nós temos com nossa própria vida singular, nossa própria subjetividade, para pouco a pouco tentar de reconstituir nosso próprio processo d'individuação, por exemplo, que Jung fala desse processo d'individuação nesse sentido. Tanto na direção de quem eu sou no plano mais interior e espiritual, que no inverso, ajudar para resolver situações de vida existencial, porque os sonhos são sempre benevolentes.